Olá, mais uma vez estamos aqui na TV Cidade Livre apresentando notícias da cidade. Desta vez estamos com um grande amigo, um dos maiores editores do Brasil que tem contribuído enormemente para a literatura brasileira. Vitor Alegria chegou no Brasil em 1963 e trabalha como editor há mais de 50 anos. Ele foi perseguido pela ditadura de Salazar e chegou no Brasil em 63 e em 64 acabou sendo preso pela ditadura militar brasileira, que teve a sua ele sempre resistindo, trabalhando, buscando contribuir de forma que o nível de cultura, de consciência da população brasileira crescesse. E ao longo desse tempo ele criou a editora Tesauros, a qual já publicou mais de 2.000 títulos e foi responsável também pela criação do Livro de Rua, que já distribuiu mais de 400.000 exemplares com em torno de 160 autores brasileiros em países da língua portuguesa, Brasil, Portugal e alguns países da África. É um prazer tê-lo aqui, seu Vitor. A TV Cidade Livre sente-se honrada em contar com a sua presença. Como é que foi conte-nos um pouco a sua história, desde a sua vinda, ou seja, depois de 50 anos trabalhando como editor, como tem sido essa trajetória? Tem sido uma longa luta pela cultura. Na realidade, eu posso dizer que sou um editor muito sui generis, porque há editores, tudo bem, que enfrentam muitas ditaduras, e eu estou aqui digamos, especializado em enfrentar quase ditaduras, visto que toda a minha vida eu fui perseguido, não porque eu pertencesse a um partido político, que por razões óbvias eu sempre, não, embora eu tenha as minhas opiniões, nunca me filiei a nenhum partido. Eu prefiro estar do lado da liberdade do que me sujeitar muitas vezes àquela disciplina muito rígida de partido, seja qual for, mesmo que seja o partido da minha preferência. E daí o que acontece? Eu tomei um partido, que é o Partido da Cultura. E o Partido da Cultura porquê? Porque na realidade, veja-se, o grande problema do mundo contemporâneo, e principalmente o de hoje, em que nós estamos assistindo uma massificação horrorosa de todas as classes, principalmente das trabalhadoras mais fracas, o que acontece é que as pessoas não estão vendo que essa limitação, quanto a mim, não é uma limitação natural, é uma limitação imposta. Pois é, e tanto é imposta que no tempo da ditadura militar, retificando, fui preso em 69, fui para a Ilha das Flores, onde enfrentei, conheci tudo quanto Você chegou no Brasil em 63. 63. E foi preso em 69. Exatamente. Porque eu tinha editado a primeira edição no mundo comentada do Diário de Che Guevara. Este foi o motivo da sua prisão? Esse foi o motivo da prisão, porque todo mundo achava interessante um Diário de Che Guevara comentado. Mas esse já foi pela editora Tesauros? Não, foi pela editora Coordenada, porque outra foi destruída. Que em 1975, estava o Messi no poder, a coisa foi muito pesada. Eu estou vivo aqui, com problemas graves físicos, diabetes, outras coisas, ácidos usúricos, vendo muitíssimo mal, porque os dias que eu passei na prisão, eu fui preso pela aeronáutica, depois fui libertado, mas fui raptado na porta do quartel, e aí entrou uma doideira tremenda de violência, que eu, lendo, pensava que era apenas objeto de literatura. Aqui em Brasília? Em Formosa. Formosa. Em Formosa. Onde eu ia montar uma gráfica, mas a máquina que chegou lá caiu do caminhão. E aquilo passou a ser uma encadernação. E o que é interessante, voltando para trás um passado, é que eles cercaram a cidade de Formosa. E me telefonaram um ex-funcionário meu, dizendo, olha, aqui tem a polícia à procura. E eu fui protestar para Formosa. Fui para a delegacia ver onde é que estava, quem é que estava. A polícia foi lhe procurar e só estava... Estava em Brasília. Brasília. E fui lá, em Formosa. Aí foi que chegaram, cercaram outra vez a cidade, vários carros, me encapuçaram, etc. E olha, e foi aí, a coisa foi muito pesada. Na realidade, eu sobrevivi. Eu tenho a impressão que eu era para ser mais um dos desaparecidos, mas devido ao meu... Você chegou a ser torturado?
Bastante. Ó, perdi estes dentes, acho que são sinaizinhos estão por aqui. Quanto tempo o senhor esteve preso? Eu fui 3 meses. 3 meses. E aí, trouxeram o senhor para Brasília? Vieram para Brasília. Porque quando depois me levaram para Goiânia, me libertaram, e depois de me libertaram, me raptaram. Aí a coisa foi a polícia militar. A coisa foi uma barra muito pesadíssima. Andei aqui pelos mistérios, andei aqui por umas casas esquisitas. E o senhor não tinha ligação, porque 69 foi um período muito difícil para o povo brasileiro. Ou seja, a ditadura estava sanguinária, feroz, igual cão raivoso, prendendo quem defendia a liberdade. E o senhor não tinha ligação a nenhum partido? Não. Mas eu tinha ligação a toda a esquerda, que eram meus amigos intelectuais. Muitos deles estão aí, ainda vivos, não é? E eu era amigo do N da Silveira, eu era amigo... caramba, é tanta gente que eu era amigo. E o senhor viu muitos amigos serem presos também? Vi, e na Ilha das Flores, que depois fui transferido para a Ilha das Flores, era muito interessante, porque no recreio tinha para aí umas 7 ou 8 fações políticas. E eu, feito paraquedista, lá no meio daquilo tudo, e aquele gente muito espantado. O que é que este português... não português... participou de nenhuma célula revolucionária dentro da prisão. Então, o que é que eu estaria ali fazendo? Certamente devia estar a pensar, deve ser um espião colocado aqui. Mas foi muito interessante, porque eu também conhecia alguns, pessoas que estavam lá, entre os quais uma pessoa que acho que não é suspeita de ser subversivo, que era o Aguinaldo Silva, o autor das novelas, que também participou no livro, Marcos Santa Rita, que eles fizeram um estudo muito honesto de como é que um homem daqueles foi cair numa esparrela daquelas e foi assassinado. Então, e os livros, que eram edições secas, apenas aquele relato de um homem que sofria, não é verdade? Um revolucionário, e que não havia uma explicação assim muito lógica como é que decorreu essa prisão. Nós tentamos, com vários escritores, cujos nomes estão nos livros, fazer esse levantamento de como é que é possível alguém com uma prática política tão grande cair num país vizinho que nem sequer, embora com uma estrutura policial ou militar toda treinada pelos americanos, mas mesmo assim não teria, digamos, uma possibilidade de inteligência para localizar um homem com a experiência da luta que era o Che Guevara. É claro que ao longo dessas coisas todas, os anos se passaram, eu vim para Brasília, fundei uma livraria cuja palavra era sintomática. O primeiro nome da sua livraria foi? Encontro. Encontro. Que era exatamente... Que ano foi isso? 1965. 65. Ou seja, naquela altura, numa época de divisão e de violência, a palavra encontro era algo muito subversiva. Importante. Encontros eram subversivos. E ali vocês encontravam o juiz do Supremo Tribunal, o Gustavo Capanema, o Hermes Lima, etc. Se encontrava o general Humberto Peregrino, todos eles lançarem os livros. Tinha palestras, tinha uma coisa recital de poesia, tinha sebo, olha, era, na realidade, a grande fundação cultural da cidade. Ali e depois do encontro? Não, ainda se fundou ali a primeira galeria de arte de Brasília, do Oscar Seráfico. Aonde funcionava, Silvio? No subsolo da livraria. Mas em qual local em Brasília? Hotel Nacional. No Hotel Nacional. Hotel Nacional. E não é só isso. Ali foi fundado, por exemplo, o Instituto Nacional de Filosofia, com Miguel Real. Imagina, a pessoa suspeita. Uns jovens, todos uns jovens. Exatamente, naquela altura é uma coisa impressionante. Ou seja, a livraria não fechava também. Quer dizer, fechava, era uma maneira de dizer, quando a última estava todo mundo cheio de sono, às 1h, 2h da manhã, todo mundo ia dormir e abria depois no dia seguinte. Vivia-se um período pós-ditadura, 65. A livraria, na realidade, a ditadura é de 64. A livraria foi de 65. 65. Então, a livraria Encontro, na realidade, era um ponto de encontro de intelectuais de esquerda. É verdade, exatamente. E dos estudantes. Em 75, houve uma coisa que me parece que foi muito decisiva. Ela incomodava. Ela incomodava porque não era uma prática política, mas ali se encontravam todas as pessoas que queriam debater problemas sociais e problemas políticos do país. E ali passava gente que vinha até do estrangeiro, era sempre o lugar, digamos,
onde todo mundo tinha a possibilidade de se encontrar e trocar ideias. Porque não tinha ninguém ali com gravadores escondidos, nem filmando nada, nem nada disso. As ideias eram livres, eram debatidas e havia muitas práticas interessantes. Mas, seu Vitor, mesmo a TV Cidade Livre sendo um canal comunitário, no nosso tempo a gente não pode. Então, voltando um pouco, o senhor relatou a sua chegada no Brasil em 63, a sua prisão em 69, a criação da livraria... Em 75. Foi preso novamente em 75. 75. Esse, para mim, foi talvez um dos piores e mais duros períodos da ditadura. Porque havia... 65 foi a saída... 75, saída do Médici, governo Geisel. Exatamente. A minha prisão ali e essa violência toda... Imagina que prenderam gente do Itamaraty dizendo que queriam roubar segredos atómicos. Eu assisti à tortura de muita gente. Eu me lembro que uma pessoa que eu tenho um respeito fantástico pela dignidade, e vou citar o nome dele porque acho que quem é herói não deve ser esquecido. Chamava-se José Oscar. Era um advogado aqui do Brasil, advogado trabalhista, que se manteve numa dignidade extraordinária. Foi preso, torturado. E nós assistíamos. Era uma coisa tremenda, porque aquilo ali não tinha dia, chamava a Noite das Bruxas. Quer dizer, foi uma coisa horrorosa, porque era jatos de água em maio. É interessante, seu Vitor, observar que recentemente eu estava lendo Galeano e ele citou que o nazismo, o exército nazista, tinha uma norma que fazia com que os subordinados fossem punidos caso os chefes, os generais, colocassem uma ordem e que o subordinado considerasse aquela ordem inaceitável, o subordinado tinha o direito de não executar. Já aqui na América do Sul, decorridos todo esse tempo após a ditadura, o que a gente vê é o contrário. Ou seja, os generais, os subordinados, prenderam, torturaram e mataram e ninguém foi punido. Ou seja, o mundo todo exigiu a punição dos nazistas. E como é que o senhor vê isso? Ou seja, essa impunidade dos torturadores militares que prenderam jovens, que mataram, que destruíram, né, que tentaram, porque aqui está o senhor para contar a história, estamos nós ainda buscando contribuir para que essa história seja conhecida da juventude. Essa contradição, como é que o senhor vê isso? Olha, eu acho que, primeiro, pelo que eu vi, tudo isso se baseia numa ignorância inacreditável. Os próprios interrogatórios eram coisas totalmente surrealistas. A gente verificava que gente que era treinada para fazer perguntas padrão e não porque as fizessem uma pergunta inteligentes. E tenho também de ser muito justo. Eu conheci um coronel chamado Oliveira Lima, que fez um livro sobre a democracia no Brasil, era do Estado-Maior, que simplesmente ameaçaram matá-lo porque ele... O senhor conheceu na prisão? Não. Ele foi-me visitar. Certo. Ele passou para a reserva porque não concordava com uma série de coisas que estavam passando. Quer dizer, não havia uma certa unanimidade, mas aqueles que eram unânimes em torturar, em matar, esses eram muito bem treinados. Porquê? Porque não havia, a gente notava, quando tem um pouquinho mais de luzes na cabeça, a gente notava que tudo aquilo era muito standardizado. A coisa era muito fria. A Noite das Bruxas tinha dia para ser executada. Mas por que, seu Vitor, que aqui na América Latina, e especialmente no nosso Brasil, agora com a instauração da Comissão da Verdade, ou seja, há setores da sociedade que acham que é vingança querer descobrir e identificar os assassinos e torturadores, por que o senhor acha que essa... Eu acho que... Por exemplo, o senhor como editor, como um intelectual, tendo acompanhado os últimos 50 anos da história brasileira, contribuindo para que a cultura fosse o mais popular, o conhecimento, a literatura, especialmente, do conhecimento da sociedade. O senhor acha que ao longo dessas décadas ocorreu um retrocesso no campo da cultura, quando a sociedade apoia estes que, por exemplo, defendem que a memória se apague, que a história não seja conhecida? Não, logicamente que não.
O que acontece, até para mim, é uma coisa fantástica ver um indivíduo que praticou a tortura, acima de tudo, que ensinou os seus subordinados a torturarem bem, segundo os seus critérios, hoje tem uma bela aposentadoria. Já pensou? Isso é uma coisa, eu não sei sinceramente se eu pudesse reconhecer, porque eu vejo muito mal, fiquei quase cego a partir dessa altura, eu não sei se eu pudesse ver bem e reconhecer um desses torturadores, eu não sei como é que iria proceder, sinceramente, porque é um vómito que dá a alguém fazer o que eu vi fazer a pessoas que, inclusive, não tinham qualquer filiação política. Jovenzinhos. Uma estupidez, uma violência. Uma coisa gratuita. Quer dizer, não havia ali, porque aquilo era um complô para não deixar o Geisel tomar posse. E existia, efetivamente, um segundo governo. Digam o que disserem, atrás dessas sombras e de alguma coisa que havia, que saía à luz, havia sempre uma coisa sinistra, negra, que era um segundo governo que, ao que me parece, mandava mais do que o chamado governo legal. Ou aquele recentemente, seu Vitor, é uma coisa terrível, é isso. O delegado do DOPS, Cláudio, eu não lembro o sobrenome dele, publicou um livro contando dos corpos, entre eles os de Davi Capistrano, que foram incinerados numa usina em Campos, no Rio de Janeiro. Ou seja, a que nível eles chegaram? Prenderem, torturarem, matarem, desaparecerem e jogarem os corpos dentro de uma usina para destruir, para não sobrar nada. E este delegado teve a coragem, ou a consciência, a dor, tão culpado, tanta culpa, né? Esse tinha que... Ele confessou o crime que ele praticou, tinha que sentar no banco dos réus, ou seja, a estupidez desses que dirigiram o país. Mas, seu Vitor, além de uma pessoa que viveu a resistência e sofreu a estupidez desses governantes, o senhor, ao longo desses anos, contribuiu para que mais de 2.000 autores tivessem seus livros publicados. De uma forma ou outra, o senhor sempre está aí acolhendo novos autores, contribuindo para que as suas ideias, os seus pensamentos, os seus escritos se tornem conhecidos. Depois da livraria Encontro, como é que o senhor chegou na Tesauros? Tínhamos uma editora coordenada, editora de Brasília. E coordenada, era engraçado, era o título de uma revista que foi proibida pelo Marcelo Caetano, ainda nos últimos dias de Salazar. E nós publicámos a revista por causa de uma entrevista, imagina o que era a ditadura, com o Marcelo Caetano, que era o Delfim do Salazar. A revista foi fechada. Imagina que ele não admitia uma pontinha de pensamento liberal. Mas o que é mais importante é isto. Eu acredito firmemente que só uma atitude junta com o governo e junta com as forças sociais e todas as forças que acreditam, progressistas que acreditam no Brasil, tem de haver uma enorme campanha de leitura. Por exemplo, vou dizer uma coisa aqui que vai causar escândalo. Um dia eu olhei aqui, num desses atozinhos de corrupção divulgados pela internet, um diretor do Correio recebendo um pacote de notas. Eu considero hoje, olha que isto é uma acusação, mas eu posso provar. Considero hoje que o governo tem programas maravilhosos, tem até gente muito competente na promoção, por exemplo, do PNL, Programa Nacional do Livro de Leitura. Mas digo-te uma coisa, tem um inimigo aqui dentro terrível, chama-se os Correios. Os Correios brasileiros, hoje, são inimigos da cultura. Eu trouxe aqui um escritor e ele que diga quanto é que ele paga para mandar um livrinho de R$10, vá lá, para Pará. Um livro de 200 páginas, eu tenho até Marcha Interrompida. Marcha Interrompida que eu publiquei na Tesauros. São em torno de 186 páginas, se eu estou enganado. Eu pago quase R$5. Isso, registro simples. Se você quiser mandar mais rápido, para não ficar os 20 dias aí no correio, você paga R$15. Agora, além do mais correio do que o livro ser caro, seu Vitor, por que os livros são tão caros no Brasil? Por quê? Porque não há interesse, a não ser nos best-sellers. E vou dizer outra coisa. Cuidado! O nosso pensamento está sendo dominado pelas empresas estrangeiras. Diga-me dos best-sellers
que estão até batendo aí, estão até enfiando bilhões de reais e recebendo no MEC, qual é a editora que não está com infiltração estrangeira? Como é que nós, daqui a pouco tempo, eu vou ver os meus netos, que são brasileiros, a lerem pela, sei lá, Collins and Company, outro nome, Hopkins, sei lá, qualquer uma dessas grandes editoras estrangeiras, nós vamos aprender o beabá. E, nesse aspecto, como é que nós temos esta coisa de ensinar a ler, de investir na educação, é hoje o que nos vai separar do futuro. Recentemente foi divulgada uma pesquisa que 75% da população brasileira não tem acesso às bibliotecas. Isso mostra o nível baixo de leitura. Não, mas você tem os livros caros, tem a falta de biblioteca e tem a imposição ideológica e cultural do sistema. É verdade, porque acontece o seguinte, o best-seller vende, eu fico admirado, um livro em qualquer vende, vá lá, 20 mil, 30 mil, 50 mil exemplares. Até me disseram que no outro dia tem um livro aí que saiu aí que vendeu 800 mil exemplares. E é de uma empresa que despediu um bocado de gente, mas tudo bem, lá no seu país de origem. O que é que acontece? Quando nós lançamos esse livrinho da rua, não foi de 400 mil que nós distribuímos, foi graças a essa iniciativa de pessoas maravilhosas que eu conheço, brasilienses que me têm ajudado, e eles dão um dá papel, outro dá isto, eu entro com a máquina, quando a máquina está parada, eu rodo. Então, o livro de rua, conte-nos um pouco sobre o livro de rua. 4 milhões e 800 mil que nós já distribuímos. 4 milhões e 800 mil exemplares do livro de rua. Às escolas públicas. Ora, tenho que ser sincero, eu recebi uma alegria fantástica quando, no governo anterior ao da Presidente Dilma, com o do Lula, aprovaram um projeto na Lei Rouanet para o livro da rua. Mas eu caí na asneira de acreditar que uma lista que me deram para eu pedir amparo iria funcionar. Não, saíram 3 milhões para a gente distribuir, sei lá, era mais de 10 milhões de livrinhos. E eu fiquei e disse, isto é o coroamento da minha vida, posso morrer sossegado. Quer dizer, que os alunos das escolas públicas, especialmente de algumas áreas, vão ter uma pequena biblioteca, cada um. Ou seja, eles vão aprender a ler um livro cuja bibliografia do autor está anexada e modernizada. Pois muito bem, você quer acreditar que eu recebi, tem lá, para quem quiser ver, as cartinhas. Pois é, o seu programa é fantástico. E é uma coisa enorme, é isso que a gente precisa. Mas, infelizmente, temos outras prioridades. Esse rapaz que veio aqui, que é um escritor novo, que é o Marco Polo, um rapazinho lutador, professor, e que também é escritor, ele me acompanhou. Ele e mais alguns que, nas suas horas de trabalho, nós fazíamos o possível para fazer isso. Eu, muitas vezes, levo livros ali para a cidade mais violenta do mundo, que é Valparaíso, e com as heroínas que são professoras, vamos lá, fazemos palestras e distribuímos os livrinhos para as crianças das escolas públicas. Seu Vitor, o que é preciso fazer para mudar esse quadro? Para possibilitar que as pessoas tenham acesso aos livros, incentivar a leitura, que se crie este hábito da leitura e que os leitores brasileiros, os autores brasileiros, sejam lidos. Primeiro, assegurar que o livro tenha tarifa preferencial para todo o Brasil. Eu acho tarifa de correio, de remessa. Segundo, que na remessa até por avião, como há em muitos países, tem uma tarifa preferencial. Porque aí o livro vai chegar a esse Brasil fantástico que está aí dentro e que quer estar sequioso de livros. Segundo, que à par das bibliotecas está sendo feito um trabalho meritório e que deveria ser obrigatória a fiscalização do Governo Federal junto às bibliotecas dos municípios, ao lado da biblioteca incentivar o livreiro. O homem da pequena livraria, que tem uma banquinha, que ganha o suficiente para ele sobreviver, mas que vende um lápis, mas vende um livrinho. Porquê? Porque esse homem é aquele que vai gerar empregos, é aquele que vai ser treinado para poder usar um computador e vai colocar o livro lá. O autor, ele hoje, eu digo por experiência, é difícil publicar, é difícil distribuir e é difícil colocar nas livrarias, porque verdade. As redes de poucas livrarias controlam o comércio. E agora vamos então chegar a um ponto que você falou. Por que é que o livro é tão caro?
E porque é que eu sou adepto do preço fixo para o livro, como já tem na Espanha, em Portugal, na França, na Argentina e no México. A Argentina foi o último que pôs o preço fixo. Porquê? Porque você vai numa dessas coisas que se dizem distribuidoras, que é ridículo, porque 50, 60 livrarias ou 100, isso não é rede nenhuma, é uma coisa, para um país de 8 milhões de quilómetros quadrados, quem quiser que pense um pouquinho, eu não sou obrigado a pensar pelos outros. Mas imaginem, o que é que eles fazem? Eles pedem 55%, 60%. O autor isto é um crime. De 10% a 15% do valor de isto é um crime. Porquê? Porque o distribuidor, que está morrendo, quase todos os distribuidores estão morrendo, porque senão, como é que eles vão ganhar? O distribuidor, há um engano. O distribuidor quer 55%. Espera aí, mas ele tem que dar 30, 40 à livraria. As pessoas não fazem contas, não querem pensar. O que eu acho é que as pessoas têm que pensar nisso. Então, quer dizer, esse esquema que está aí é um esquema que, sim, está tornando o livro mais caro. Porque o editor, o pequeno, que publicou 1000 livros, o quê? E que se tem que dar mais da metade para o distribuidor ou para o livreiro, custo do editor, que no caso, o custo do vai ter que distribuidor, arrancar o custo do livreiro, 30, 40%. o autor ele acaba tendo que arcar com todos os custos para conseguir distribuir um livro. Então, veja bem, é uma questão de matemática, as pessoas têm que aprender a fazer contas, subtrair e somar. A verdade é esta. Porque, veja bem... E os editores não têm interesse em fazer isso? Lógico que os editores não têm, só aqueles que têm muito dinheiro, que muitas vezes estão amparados com capitais estrangeiros e que também eles jogam nas coisas certas. Me diga qual é o editor que está investindo. Você lembra-se de um livro, de uma revista chamada Leia Livros? A Biblioteca Nacional, como é que chama? O antigo Instituto de Livros, ela financiava. E nós tínhamos uma revista literária em todo o Brasil. Hoje não temos uma revista literária cultural. Em todo o Brasil? Em todo o Brasil. As universidades não possuem? Não possuem. Possuem assim, uma aqui, uma ali, uma com uma tiragemzinha de 10 mil, outra com aqui. Para o Brasil, nós não temos nenhuma revista de grande circulação nacional, de cultura. E o autor, e então porquê? Aí chega o autor. O autor que cria, ele fica metido nessa engrenagem onde quem ganha é o grande produtor que pode fazer 30 mil livros de best-seller que saem muito baratos e cada tiragem ele pode ganhar 100, 200, sei lá, 1 milhão ou 2 milhões de reais. Porque, é claro, ele vai trabalhar em escala. E então acontece outra coisa que o governo tinha que olhar até as leis. A lei do Walt Disney, olha que engraçado, aumentou de 50 para 70 anos os direitos autorais. Ou seja, agora netos, bisnetos já vivem à custa dos direitos autorais daquele cadáverzinho que está lá rendendo. E o povo não tem direito a obras importantes editadas no século XX, no meados do século XX, porque ainda faltam 50 anos, pelo mínimo. E então, olha uma censura. Será que o governo pensa nisso? Os grandes autores, digamos, que discutem as ideias, estão todos no silêncio. Você quer um grande livro? É a regra do capital imposto à produção literária, à produção de livros. O nosso tempo, na realidade, ele já fomos informados ali que findou. Porém, para a gente encerrar, seu Vitor, eu quero fazer uma pergunta. E antes da pergunta, agora está acontecendo em Nova York a Exposição de Livros de Nova York, que reúne 2.000 editores de todo o mundo. E a editora Tesauros é a primeira brasileira que está participando. Em 143 anos. Por favor, como é que funciona essa feira e qual a importância da participação da Tesauros? É uma feira absolutamente profissionais. Lá não se vendem livros, se dão. Se dão para os editores de todo o mundo de língua inglesa. Essa feira serve por causa disso. Da Austrália, Nova Zelândia, a Londres, todo mundo está lá. Lá se fazem os grandes negócios. E resolvéramos, nós como... Nenhuma outra editora brasileira havia participado? Nenhuma. Então nós resolvemos, vamos entrar lá. Ora, está certo, nós não temos os livros em inglês, então não podemos entrar. Vamos passar os nossos autores para inglês. Cada autor passou o seu título para inglês. E isto é que é importante, é que nós estamos entrando como cidadãos. Da edição
com a tradução e a nova publicação e da participação em Nova York é da editora ou dos autores? De todos. Fizemos uma cooperativa e se rachou tudo. Então, esta é uma coisa cidadã, não usa dinheiro público, eu quero citar isso. Ou seja, estas iniciativas, elas têm força. Nós temos de acreditar cada vez mais que o cidadão tem que ser respeitado e que o cidadão faz coisas maravilhosas. É questão de ter oportunidade. Poderemos, sim, nós estamos representando, não é só isso, estamos representando a língua portuguesa entrando na língua inglesa. Estamos representando o Brasil. Porque não vamos só vender, como é que chama, minério de ferro, que está aí no chão, ou suco de laranja. Não, e a produção nós temos também brasileira é muito rica. Ora, nós temos uma produção cultural, uma inteligência que é desprezada e nunca foi feito o seguinte raciocínio. A cultura abre a porta para os negócios. E a cultura brasileira é muito forte, tem que ser respeitada e tem que ser impulsionada, porque ela gera milhões de empregos, até ao ponto que um sindicato que eu conheço lá em Portugal paga a aposentadoria ao escritor, quando ele pagou tudo direitinho e participou. Já pensou uma coisa dessas? Vitor Alegria, um militante cultural que tem contribuído há décadas e continua contribuindo para o fortalecimento da identidade do povo brasileiro e dos povos que falam o português. Claro. A gente agradece a sua presença. A TV comunitária, a TV Cidade Livre estará sempre à disposição. E fiquem conosco. Conversamos com Vitor Alegria, da editora Tesauros. Obrigado, seu Vitor. Obrigado. Eu que agradeço. Fique na TV Cidade Livre.